É um prazer. Vamos lá ver se eu não vou chorar do princípio ao fim. Espero bem que não. Que seja só um bocadinho no início. É bom, é muito bom estar na igreja e ver que alguns bancos estão ocupados. Não é, Inês? Quem tem de estar do lado de cá é um desafio tremendo. Mas é uma gratidão também muito grande. Desafios, crises, oportunidades, gratidão, são tudo palavras que encaixam muito bem nos tempos em que nós vivemos. E, Beatriz, Noé foi um desafio para nós esta semana. Sou-vos muito honesta, fiquei a gostar muito mais de Noé. Não é que não tivesse admiração, mas não era realmente um personagem muito marcante para mim. A verdade é esta, sejamos honestos, mas esta semana ele subiu muitos pontos no meu sentir em relação a homens da palavra do Senhor. Ok, começa pelo seu nome. Eu não sabia, não sei se algum de vocês sabia o que é que queria dizer o nome de Noé. Eu não sabia, mas fiquei a saber que Noé quer dizer Yahvé traz conforto. Fantástico. Não é? Nós hoje em dia não temos muito este modo de pôr nomes aos filhos, não por aquilo que eles são, porque ainda não os conhecemos quando eles nascem, temos de lhes dar nome muito cedo, mas se calhar por aquilo que nós desejaríamos que eles fossem. Interessante, Noé, Yahvé traz conforto. E realmente este homem trouxe-nos um conforto incrível e traz-nos um conforto incrível. Antes de começar a fazer a recapitulação, eu pergunto aos meus queridos irmãos que estão aqui na igreja e sintam-se livres, podem falar que eu posso depois repetir aqui em voz alta, algum ponto da lição que vos tenha marcado assim, mesmo a sério, mesmo a sério, que vocês gostassem que não fosse de forma nenhuma esquecido hoje de manhã. Algum ponto? Não. Então, Ana, ias falar? Ok. Sintam-se à vontade. Carlos, diz, meu querido. Deus é salvação. Deus é maravilhoso. Carlos, agora nós já lá vamos passar a rever os diferentes pontos. Mas, Carlos, tu achas viável, humanamente, que uma caixa retangular com 3 metros, com a altura de 3 andares, cheio de animais, de portes diferentes, meia dúzia de pessoas, pronto, 8 pessoas, mas com toda a conturbação que houve gerada por aquelas ondas e aquilo tudo, tu achas que aquilo é viável aguentar 5 meses? Sem a mão de Deus, não. Sem a mão de Deus, não. Carlos, fantástico. Isto foi um dos pontos que me marcou profundamente na lição desta semana. É que nós sabemos o que é que se passou com Noé, veio a chuva, não é? Entraram os animais e saíram os animais, mas nem sempre se fica bem consistente na nossa mente o que é que aconteceu e qual é a lição que nós podemos tirar para nós hoje. Inês, repara bem, entraram animais de todo o porte. Tu já viste o que é 5 meses? Tu gostas de andar nas coisas rolantes e nas... Como é que se chama aquilo? Nas montanhas russas. Gostas? Não gostas? O que é que te acontece? É chávenas loucas. É chávenas loucas. Um dia, a minha família amorosa levou-me a andar numas chávenas loucas, enganando-me. Foi por amor e foi por brincadeira, dizendo que aquilo era muito soft. Depois de eu andar lá num percurso, o que aconteceu? Tive mais de 1 hora sentada no chão, com uma perda de equilíbrio brutal. Ok. Inês, 5 meses a chocalhar
Porque, Lisete, com aquelas ondas todas, aquilo não estava de certeza assim. Já viram bem? Provavelmente, sem dúvida, apesar de que vos digo, o Patriarcas e Profetas, e se não o leram, desafio-vos a ler, faz uma descrição, Filipe, da época do dilúvio e do pós-dilúvio, uma coisa impressionante, impressionante. O que é certo é que, resumidinho, só um milagre. Só um milagre de Deus, no meio de toda aquela desgraça que aconteceu e perturbações tremendas, só um milagre de Deus. Queridos, então, Flávia, lá de cima, minha querida aluna dos adolescentes, olá, meu amor. Flávia, o que é que nós podemos tirar de profundíssimo desta lição? Uau, hoje estamos numa época difícil, profundamente difícil. Não há que temer. Há que ter consciência, medo humano no sentido em que nos devemos tomar os nossos cuidados e tudo isso. Mas entrar, Tiago, se temos a tendência para entrarem, e todos nós temos quando as coisas nos apertam muito, respiremos fundo. 4, 7, 8, não se esqueçam, respiremos fundo. E vamos rever o que se passou com este homem fantástico. E naquela época, Paulo, e a nossa fé fica de certeza bastante mais forte. A lição começa por nos ir a Gênesis capítulo 3, recordando-nos como o mal entrou. Alguma das minhas queridas jovens quer me ajudar como é que o mal entrou? E como é que o ser humano, que tinha acabado de ser criado, perfeito, como é que eles reagiram a esta situação? Alguém me quer ajudar? Gênesis 3:6. Gênesis 3, 11 a 13. Ficamos aqui. Gênesis 3:6, Gênesis 3, 11 a 13. Ok? Eva olhou, primeiro ouviu. Olhou, ouviu. O que é que foi primeiro? Não sei. Olhou, ouviu, tomou, comeu, deu. Depois começou, foste tu, então tu deste-me. Olha, então, mas foi a serpente, ok? Este jogo tão humano, não é, Paulo? Já viste, desde que Deus criou Adão e Eva, somos tão humanos, amigo, ok? Não, foi aquele, eu não fui, ok. Depois, logo a seguir, meu querido Tiago, começa uma disfunção. Tiago, então seria muito lógica. Eles tinham acabado de ser criados, Tiago. Perfeitos. Não é como tu, Tiago, e eu, Guida, trazemos a genética dos nossos antepassados, as taras dos nossos antepassados. Mas o que é certo, meu querido Tiago, é que houve uma disfunção familiar tão grande, entre Caim e Abel, 2 irmãos, e tu tens irmãos, eu não tenho, dei-me sempre muito bem com os meus irmãos fictícios, nunca tive irmãos. Mas tu que tens um irmão mais novo, imagino que aquela decalagem de idades, não é? Às vezes a coisa não deve ser assim tão fácil de gerir, não é? Mas pronto. Mas o que é certo é que gerou-se ali uma disfunção tão grande que o que é que Caim fez a Abel, Tiago? Matou. Tirou a vida. Não sei, Caim se calhar nem tinha bem a noção do que era aquilo, mas o que é certo é que ele deixou-se imbuir de um espírito do mal, de tal forma que retirou a vida ao seu irmão. Depois a seguir, Célia, vemos a história de Lameque, este homem que não é assim tão falado quanto isto. Lameque foi um personagem que começa a aparecer na Bíblia a falar de quê? De coisas boas? Casamentos muito fiéis, tudo muito certinho. Ajudem-me. Poligamia, várias mulheres. Ok. Portanto, logo o desviar ali fortemente, meu querido irmão, das orientações que Deus tinha dado. Deus criou um homem, uma mulher, Adão e Eva. E vemos logo de início este afastar-se da orientação de Deus. E no fundo, meu querido irmão, é verdade ou não
que no âmago do pecado está exatamente isto: o afastamento do homem de Deus. A iniquidade, como diz a palavra do Senhor. E quando nós nos afastamos de quem nos criou, começam os problemas. E de que forma? Muito bem. A maldade do homem era só má, continuamente. A sua imaginação, não pensavam coisas boas, eram coisas más, coisa tremenda. Deixem-me só partilhar convosco de um livro que eu gosto muito, que é Pecado e Salvação, de George Knight. E ele diz assim: Ellen White admite existir em cada coração a percepção do que é reto e um anelo de bondade. Mas contra estes princípios há um poder contendor antagónico. No entanto, para ela, a natureza humana é mais favorável ao mal do que ao bem. Em cada indivíduo, continua a escritora, há um pendor para o mal, uma força à qual, sem auxílio, não poderá resistir. As pessoas só podem vencer a sua propensão para o mal por meio do seu próprio poder. Disse bem? Disse bem? Errei? Seu com letra grande. Só através do poder de Cristo, o nosso Senhor. Porque todos nós, meu querido, que é um prazer vê-lo, todos nós, a nossa tendência inata é para o mal. Está dentro de nós. E diz ainda o nosso irmão George Knight: queiramos ou não, reconheçamos ou não, confessemos ou não, cada pessoa tem um pendor para o mal que precisa ser corrigido. Exatamente. 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 Sem dúvida. Agora, Lisete, vamos lá agora dar aqui já um saltinho na lição, para pensarmos um bocadinho. Todas aquelas pessoas, seres humanos, a quem Noé pregou durante 10 anos, certo? 10 anos, foi o tempo que... Não, Célia, então estudei mal a lição, bolas, ajuda-me. 120 anos, amigos. O dobro da minha idade, mais uns pauzinhos. Ok? 120. Agora, David, ajudem-me. Diz, querido? Exatamente, e já lá vamos. Agora, diga uma coisa. Aquelas pessoas todas que recusaram entrar na arca, acham que eram todos imorais? Eram todos muito más pessoas somos todos, mas naquele sentido de pessoas que matavam os outros, será que... Engraçado, Ellen White fala nisso também. Não. Dentre aquelas pessoas, meus queridos, havia adventistas do 7º dia. Entenda-se. Haviam pessoas cristãs. Haviam pessoas bem formadas. Só que endureceram a sua maneira de pensar, tornaram-se resistentes. E depois é a pressão do grupo, a galhofa que faziam a Noé. O homem está doido, é maluco. Amigos, é maluco, mas reparem uma coisa, nunca tinha... O quê, Tiago? Nunca tinha caído água do céu. Nunca, Tiago. Sabes o que é nunca, amigo? Nunca. Aquele homem a construir um caixote enorme, ok? E a dizer que a terra ia ser destruída por uma coisa que nunca tinha caído do céu. Queridos, há aqui um ensino incrível para nós hoje em dia. Incrível para nós hoje em dia. Meus queridos, é importantíssimo, meu querido Tiago, meu querido Paulo, conhecermos o nosso Criador, o nosso Deus, a ponto
e desentupirmos os nossos receptores para estarmos aptos a receber e a aceitar as suas orientações e a dizer: Senhor, em mim não há nada de bom. Intrinsecamente a minha tendência é mas eu amo-te, Senhor, e tu conheces melhor que ninguém. Aceita a minha sinceridade e ajuda-me para estar atenta às tuas orientações. E quando isso não acontece, meus amigos, temos o risco altíssimo de ficar fora da arca. Meu querido irmão, ias falar. Com certeza. Enoque, por exemplo, andou com Deus e Noé não andou com Deus. De que maneira? De que maneira? Vamos a Noé, o homem Noé. O que é que dizia a lição? O que é que salientou a lição? Ali 3 particularidades incríveis deste homem. Era o quê? Era, ajudem-me que eu sou surda, tem de ser alto. Justo. Era reto. E a última parte que nós já referimos, andava com Deus. Muito bem. Muito bem, minha querida. Claro que é para ti e para nós. Ora, aí está. Porque ele intrinsecamente não era justo e reto, Lisete. Era igual a ti, era igual a mim, minha querida. Queremos fazer o bem e o bem que queremos, esse não fazemos. Intrinsecamente. É ou não é? É. Esta é a verdade, meus queridos. Mas este pormenor maravilhoso do versículo 8, ele achou graça. O que é este? Achou graça, ele achou um favor, ele recebeu uma bênção que lhe era genuína dele, Tiago? Não era genuína dele. Foi-lhe dada, Tiago. Foi-lhe dada por quem, querido? Por Deus. Pelo seu Deus que o amava. Tiago, diz, querido. Porque a procurou. Tiago, nesta terra ninguém te ama mais que o teu pai e a tua mãe. Podes ter a certeza. Nesta terra. Porquê? Porquê? Porque eles geraram-te, eles nasceste da barriguinha da tua mãe, com o amor do teu pai, ok? Eles só desejam para ti, Tiago, o melhor nesta vida. Mas, acima deles, quem te ama acima de todas as coisas é Deus. Ele amou-te antes de tu seres criado, Tiago. E o que Ele deseja para ti, Tiago, é a vida eterna. É que tu sejas feliz nesta terra, dentro do que é possível, mas acima de tudo, Tiago, que tu tenhas uma eternidade de felicidade. Sei aquelas angústias, sei aqueles problemas, sei aquelas coisas que tu sabes muito bem e que eu sei muito bem e todos nós sabemos, que nos magoam, que nos perturbam, que nos fazem mal. Percebes, meu querido? E ele achou graça. Irmão Ruas, ia falar? Não, percebi. Então, desculpe, não tem mal. Ele achou graça aos olhos de Deus. E teve um papel também muito importante. Sabem, foi uma luz que também se me abriu a aprender mal de nós. Se nós estudamos a lição e não aprendemos nada, não é, Davi? Também não tem assim muita graça. É importante nós estudarmos a lição para aprendermos alguma coisa, para crescermos. E olha, a minha mente abriu-se esta semana numa particularidade. Adão, Paulo, foi o primeiro homem. Mentira, não foi. Adão foi, depois Noé. Ok, primeiro Adão, depois Noé. A terem a responsabilidade pelo cuidado da biodiversidade humana. Epá, que é um tema atualíssimo, giríssimo. A Bíblia fala de tudo. Não há nada que a Bíblia não fale e não chame a atenção. E isto é fantástico. Eu vou aqui, é um livro que eu gosto muito também, para além da lei a graça. E isto é muito importante, queridos, porque todos nós temos a tendência para ser legisladores e para malharmos. Mas esta noção da graça de Deus é uma coisa fantástica. E diz aqui o nosso querido pastor Badenas, diz assim,
Noé recebe a missão de preservar todas as espécies ameaçadas de extinção, sem privilegiar as de utilidade económica, medicinal, educativa, cultural, recreativa. Em Gênesis 6:19, lemos tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie entraram, mas dos outros 7, mas macho e fêmea entrarão. E depois a seguir, o projeto divino para a humanidade comporta a harmonia de um ecossistema muito complexo. O mundo é um todo muito bom, especialmente quando nasceu, quando apareceu das mãos do Criador, em que cada parte contribui para o equilíbrio do todo, de forma muitas vezes ignorada pelo homem. Os seres vivos não são simples recursos, merecem ser preservados por si mesmo. A razão imediata do interesse humano opõe-se à razão primordial e última do amor divino, isto é, uma razão de ordem espiritual. O sistema inteiro está previsto para favorecer a plena realização da vida. Cada espécie vegetal ou animal, cada célula, cada átomo é um prodígio de criatividade, de sabedoria e de gênio, amável e digno de ser amado por si mesmo. É uma obra do artista supremo. E Noé, tendo perfeita noção e aceitando aquela orientação de Deus, Davi, ele proporcionou tudo de maneira a que aqueles animais tivessem o conforto possível, o alimento possível, as coisas necessárias para todo aquele período. Agora, imaginem, Tiago, o Simão, eu sei que ele gosta muito de bicho. Tu não sei, gostas de bicho? Também gostas muito de bicho. Ok. Então, amigo, tu imagina, não é a pregar e a falar, ok? A arca ia sendo construída, aliás, já estava construída, nesta fase já estava terminada. E Noé ainda continuava a falar como Deus te fala a ti, Tiago, e fala-me a mim. Guida, ainda não aprendeste, amiga? Quantas vezes tenho eu de dizer que se tu fizeres isto, olha, a Bela está ali. Olá, Bela. Se tu fizeres isto, Bela, as coisas correm melhor. Mas se não fizeres, sofres as consequências. Sofres as consequências disto. E Noé, lá, com determinação, na sua missão, ele lá foi fazendo. E de repente, começou-se a ouvir um ruído. Vocês ouviram como eu, já não me lembro quem é que falou aqui uma vez, já há bastante tempo, e eu gostei muito. Nós devemos ler a palavra de Deus, mas não é só ler com os olhos, é ler com som também, e se possível até com cheiro. Agora é mais difícil pôr máscara, mas na nossa casa a gente tira. Ok, ruído, começaram a ouvir, tchum, 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 os animaizinhos a virem, tchum, 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 sem ninguém a dirigi-los a entrarem na arca. As aves, as aves, as asas a baterem, sem ninguém. Isso deve ter causado um impacto ou não nas pessoas que estavam a assistir? Que acham? Certeza. Mas não foi suficiente. Não foi suficiente para os demover daquela postura em que eles estavam, de que não vai chover, nada vai acontecer. Deus fez uma aliança com Noé, fez um pacto com Noé fantástico. Olha, outra coisa que eu aprendi, se calhar vocês já sabem, mas eu não sabia, é que aliança é uma palavra do grego, pacto é a palavra original do hebraico, eu não sabia. Pacto, engraçado, mas quer dizer a mesma coisa. Aliança hebraico, aliança é um termo que nós utilizamos mais, costumamos utilizar mais, é mais fácil ao nosso ouvido. Um pacto, uma aliança particular. Que pacto foi este? Que aliança foi esta? Eliana, Vítor Gaspar, Candinha, Davi. O mais importante é que não foi Noé fazer o pacto, mas foi Deus que fez o pacto. Lá está mais uma vez, Deus vai ter que ser daí. Muito bem.
Quem tem a iniciativa sempre, amigo? Deus. É sempre Deus que tem a iniciativa, fantástico. E isto é maravilhoso e é um conforto muito grande para nós. E Deus tomou a iniciativa, não é? Tu és um homem com particularidades e o Senhor sabe tudo, na sua sabedoria, graças ao Pai do céu, Ele vê mais do que o nosso invólucro. Isso é tão bom, não é um conforto tão grande para nós. Ele vê mais do que o invólucro. Paulo, ele vê mais do que aquilo que as pessoas pensam que nós somos. Deus conhece-nos na essência no que está lá dentro. E sabe as nossas limitações, mas também sabe a nossa necessidade e entrega. Ele viu em relação a Noé e ele propôs-lhe um pacto, uma aliança. Davi. Nessa questão que tu estavas a dizer, Deus vê mais para a frente, Deus não foi à procura do construtor naval. Sim. Deus foi buscar um homem que estava disponível para ouvir. Ok. E que sabia ouvir, não é, Davi? E que sabia ouvir e Deus foi-lhe dizendo como fazer. Aqui há algum... Deus está permanentemente a oferecer-nos uma saída. A saída para entrar na arca. O que é que quer dizer isto, entrar na arca, queridos? Muito bem. Deus manda-nos mensageiros para nos sensibilizar, para nos sensibilizar a aceitar e a entrar na arca. Amigos, eu reconheço que tenho uma baixa da minha auditiva, uma baixa auditiva. Ainda esta semana quase não discuti, mas tive de ser um bocadinho dura ao telefone com uma senhora que me queria à força vender um aparelho. Mas a senhora fez um teste e tem uma baixa de autovisão. A minha senhora, eu sei que tem, de audição, eu sei que tem, mas quando eu entender, eu vou fazer, a senhora não me pode obrigar, tenha paciência, mas a senhora ouve mal. E dentro do contexto desta lição, eu estava a dizer, oh Pai do céu, realmente, quantas vezes eu não ouço, faço-me de moca até, ok? Quando tu me chamas a atenção, Ângela, quando o Senhor nos diz isto, aquilo, aquele outro, e nós, está bem, ok, não é, Ruslan? Ok. Mas o que é certo é que Noé, não sendo um construtor naval, Noé dispôs a ouvir aquilo que o Senhor tinha para lhe dizer e assumiu esta aliança que o Senhor teve a iniciativa, mas ele aceitou-a de uma forma fantástica. E que fé foi preciso para entrar na arca com as suas mulheres, os seus filhos, com aqueles animais todos. E leiam, queridos, leiam. É um conselho que vos dou. Leiam Patriarcas e Profetas, é fantástico. Ellen White explica tão bem. Aquele entrar na arca, aquele fechar de porta. Paulo, uma única porta, amigo. Uma porta pesada que se fechou, que foi fechada pela mão de Deus e que só podia ser aberta pela mão de Deus. Que fé fantástica aquele homem tinha. Agora, meus queridos, reparem que há aqui um pormenor no versículo interessantíssimo. Estabelecerei, em Gênesis 6,18, estabelecerei uma aliança... Ai, estou distraída com as horas, desculpem. Onde é que está a Beatriz? A que horas me devo calar? Estava distraída. Depois diz-me, se eu tiver, manda-me parar, faz favor. Bom, reparem bem, em 6,18 diz, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. No hebraico, no original desta palavra, esta palavra estabelecerei, que tem mais a ver com o futuro para nós, não é? Não, tem uma conotação de manutenção. Ou seja, uma renovação do pacto que já tinha sido feito com quem? Com quem foi o primeiro pacto? Com quem? Com Adão, sem dúvida nenhuma. Ok? Houve uma renovação. E amigos, meus queridos, Luizinha lá atrás, assim como o Senhor fez, e por iniciativa sua, estes pactos com estes homens de Deus, faz connosco, Luísa. Quer fazer connosco. Com a Luísa, com a minha querida Lourdes. Ok? Faz connosco, se nós quisermos. Ok? Pronto. Agora reparem bem.
aconteceu o que aconteceu, choveu, choveu e choveu por todos os lados, e é giríssima a descrição que Ellen White faz. É vívida, nós parece que estamos metidos num filme de ficção, mas que foi real, foi real. E dá para compreender tanto da natureza hoje quando lemos isto, ok? Aconteceu tudo aquilo. Minha querida irmã, é um prazer vê-la lá atrás. Pois bem, e depois, quando acabou de chover, e as águas foram descendo, há todo aquele pormenor interessantíssimo dos 7 dias. Tudo nos leva a crer que Noé já era um adorador do sábado, um sabatista interessante. De 7 em 7 dias veio o corvinho e depois veio a pombinha e tal. E depois, quando finalmente aquela porta se abriu, o que é que Noé fez? Mas que lição! Mas que lição nos dá este homem? O que é que Noé fez? Quando saiu, ar puro, saí, fantástico, viva a liberdade. Tanto tempo de clausura. O que é que ele fez, amiguinhos? Construiu, fantástico, construiu um altar. A primeira, Eliane, a primeira atitude de Moisés. De Moisés, que parvoíce, é que Moisés veio agora aqui. De Noé foi agradecer ao seu Pai do céu, louvar ao seu Pai do céu e apontar para alguma coisa mais. Ias falar, Davi? Diz. É que a questão dele ter construído a arca podia ter levado a pensar que ele tinha sido salvo pelas suas obras. Ora, aí está, sem dúvida, mas não. Assim que a porta se abriu e eles saíram, o reconhecimento profundo que tudo era resultado do favor de Deus, da bênção de Deus. Nessa total dependência. Total dependência. Queridos, isto é o segredo. Sem dúvida. Se ele não interdisse de acordo com as indicações que Deus deu através da fé, não se salva. Sem dúvida. E queridos, Não é só ter fé, não é só dizer não acredito. Não, é espera lá, mas qual é a palavra de Deus para mim? Então se a palavra de Deus é esta, é isto que eu tenho que acreditar. ora aí está. Eu poderei ser salvo por tudo. Nessa dependência profunda que se vai fortalecendo através do estudo da palavra do Senhor, através das nossas experiências práticas, das nossas vivências práticas no dia-a-dia, a nossa fé se vai fortalecendo, mas tendo sempre por base a noção da nossa fragilidade, de que cada um de nós tem assim uma fragilidade imensa, estrutural, mas temos a suster-nos um Deus fantástico e maravilhoso. E aquela atitude de Noé, que é um exemplo para nós hoje, em tudo dai graças, em tudo dai graças. Eu não me posso esquecer de forma nenhuma da minha querida irmã Hortense, a mãe da Ruth, do João e do Helder, não me posso esquecer, era uma senhora muito marcante na nossa igreja, uma senhora de sorriso fácil, uma monitora da escola sabatina maravilhosa. E quando aquela mulher perdeu o seu filho, o Luís Carlos, o mais velho, que era um jovem que nós amávamos tanto, um amigo nosso, e lembro perfeitamente, não sei se estavas cá já, no salão de jovens lá embaixo. Esta igreja não tem velório, não tem, mas estávamos lá reunidos embaixo e a Hortense, com o coração que eu não imagino, quer dizer, eu tenho imaginação pálida, super pálida, é a pior dor que pode acontecer, a morte de um filho. E aquele sorriso de mulher de Deus, ela dizia, em tudo dai graças. O Senhor me concedeu, agora Ele descansou, em tudo dai graças. Uau! Estes heróis da fé fazem-nos bem e animam-nos, como este Noé, de
depois de tudo aquilo que passou, reconhecendo que só estavam vivos graças ao poder do Senhor, tinham sobrevivido numa terra que era maravilhosa. Meus amigos, a terra era maravilhosa quando, antes do dilúvio, ainda tinha muitas marcas de maravilhas. Ok? Ellen White fala nisso muito bem. E agora, quando a arca pousou e a porta se abriu, tudo destruído. Há um pormenor interessantíssimo que Ellen White toca muito bem, que eu também não tinha essa noção. Lá está, nós lemos a palavra do Senhor e não irmos aos pormenores. Meus amigos, morreu muita gente, hein? Morreu muita gente. Exatamente, Lisete. Podemos comparar com agora, cheira à morte. Mas é interessantíssimo, sem dúvida, e é interessantíssimo que Ellen White conta-nos, inspirada, como é que Deus fez. Um vento enorme que arrastou aqueles cadáveres. E aquelas alterações que houve nas montanhas e das terras, aquelas mobilizações de terras, sepultaram aquelas pessoas, para que o ambiente também ficasse menos mau. Já era mau, mas menos mau. Sim. Deus interviu. Versículo 21, um suave cheiro. Não cheirava a cadáveres. Ok? Portanto, Deus proporcionou as coisas para que depois de tudo aquilo acontecer, e temos de acelerar. Arco-íris. Arco-íris. Ai, arco-íris. Quem é que não gosta de ver um arco-íris? Nós somos adultos já com alguma idade e quando aparece um arco-íris no céu, chamamos uns, olha que lindo, olha um arco-íris tão lindo. Diz, meu querido, ias falar. Desculpa, diz. Só lembrar, já disseste que não era a arca que salvava, não fosse a mão de Deus. Claro, sem dúvida, não era a arca que salvava. Foi um instrumento. Sim. Jesus estabeleceu também um instrumento da igreja. Sem dúvida. Não. Mas é um apoio. Sentimos pertença. Obrigada, meu irmão. Todos nós, o ser humano, tem necessidade de pertença das coisas mais angustiantes, nas crianças que são abandonadas e que não sabem as suas origens, e eu trabalhei muitos anos na Comissão de Proteção de Menores, e era uma coisa tremenda lidar. Quem era o meu pai? Diga-me, por favor, quem era o meu pai? Quem era a minha mãe? Eu preciso de encontrar o meu pai e a minha mãe. E muitas vezes nós sabíamos que o pai e a mãe eram os maiores vigaristas, os maiores ladrões, os maiores assassinos, os maiores crápulas que se pode imaginar. Mas era o pai e a mãe. Nós temos necessidade de saber as nossas raízes, as nossas pertenças, nós temos necessidade de ser comunidade, nós precisamos, isto faz bem à nossa alma, faz bem, alimenta-nos e fortalece-nos. E aquela arca foi, sem dúvida, um aconchego, um apoio. O arco-íris. Maravilhoso o significado deste arco-íris, mas maravilhoso, meus queridos. Um sinal de quê? Paulo, ajuda-me. Aquele arco-íris é um sinal de quê? De botê, só, de beleza. Da misericórdia de Deus. Da misericórdia de Deus de uma maneira fantástica. Deus dá-nos garantias. Não sei quem falou, foi Davi. Sem dúvida, Deus dá-nos garantias palpáveis, Davi. Não são assim, são palpáveis. Raquel, minha querida, cada vez que vemos o arco-íris, cada vez que olhamos para ele, diz, meu querido? Não é um acaso da física. E vai existir para sempre. Vocês já viram como Deus é maravilhoso? E às vezes nós andamos tão distraídos, tão ocupados na vida do dia a dia, nestas loucuras todas. E o Senhor é uma bênção quando chove. É uma bênção quando chove, de forma moderada, sem dúvida. É uma bênção. E quando vemos este arco-íris, relembramos de que Deus está no controle de todas as coisas. É fantástico. A graça, há um teólogo, que eu não pus aqui o nome, mas que não era importante isso, que escreveu uma coisa que eu achei fantástica, disse: o arco-íris
É a graça eterna de Yahvé para com os gentios, que somos nós. A graça eterna, Paulo. Não é a graça só hoje. A graça eterna de Yahvé para com os gentios. Ah, sim, senhor, minha querida. Sem dúvida. Sem dúvida, o começar, todos nós temos essa hipótese, não é, querida? Todos temos a hipótese de recomeçar, de começar de novo. E o arco-íris ainda aponta para outra coisa. Outra coisa quer dizer, no fundo está tudo ligado. O arco-íris haverá eternamente, lembram-se? É interessantíssimo, aquele arco-íris de esmeralda que existe no trono do Senhor. Fantástico. Portanto, por toda a eternidade teremos a oportunidade de ver este arco. E ficou somente Noé. E ficou somente Noé. E veio tocar numa parte interessante, muito interessante, esta parte do remanescente, o que fica. Meus queridos, o que é que nós podemos aprender de forma prática desta lição? Todos nós temos necessidade de, lá está, nos sentirmos pertença, de fazermos parte de um grupo. Todos nós temos essa necessidade. Mas não tenhamos medo de ficar sós, às vezes. Não tínhamos medo de... Ainda há pouco tempo eu e o Manuel tivemos uma luta algo acesa com alguém que nos estava a fazer uma determinada intervenção na nossa casa. E o senhor insistia, e no sábado, e nós fomos dizendo de forma calma, e depois tivemos de ser mais claros e dizer, não, meu amigo, na sexta-feira, às 6 horas, tudo termina. Se quiser vir no domingo, esteja à vontade. Até sexta-feira, às 6 horas. Ok? Ai, no domingo dá multa. Então, se dá multa, o meu amigo começa segunda-feira. Ok? Mas porquê? Porque a pressão e todos são de outra forma, de uma forma diferente. Meus queridos, não tenhamos receio e louvemos ao Senhor se ficarmos só. Noé, no meio de toda aquela situação em que ele se encontrou, ele e a sua família, aceitando a aliança, aquele pacto que Deus fez com ele, ficaram sós, mas subsistiram àquela destruição imensa e tiveram um papel no recomeçar da terra, um papel importante. Nós sabemos que, e a palavra de Deus o diz, que haverá sempre um remanescente. Haverá sempre alguém que continua a amar ao Senhor e a aceitá-lo todo o seu coração e a ser obediente. Quem ama, obedece. Quando o motivo do nosso amor é um Deus que não falha, nunca falhou, não falha e nunca irá falhar. Nunca irá falhar. Noé achou graça aos olhos do Senhor, que por nosso desejo, cada um que o aceite possa sentir os efeitos dessa graça maravilhosa na sua vida. Foi um prazer e uma alegria estar com os meus queridos irmãos, com também quem nos segue pela internet, sem dúvida nenhuma, mas permitam-me, de uma forma muito particular, os nossos queridos irmãos que se encontram aqui um sábado de paz e de bênção para todos.